Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, nessa série Teoria Psicanalítica, dirigido aos alunos da universidade que estão estudando psicologia, e é uma série, nesse caso, destinada aos conceitos em Lacan. E a gente vai tratar nesse vídeo sobre a questão das estruturas clínicas. E eu estou chamando isso de uma introdução porque é preciso primeiro tentar compreender exatamente, ou de uma forma um pouco mais consistente, o que é a ideia de estrutura, né? Então, vamos partir do seguinte ponto. Existem aquelas experiências, todo ser humano, todo humano passa por determinadas experiências e vive determinadas experiências que são dadas de forma imediata, né? Essas experiências dadas de forma imediata e que podem ser entendidas também como fenômeno, né, como aquilo que chega à consciência e que produz determinada reação, produz determinado significado, seja para o indivíduo ou para o grupo do qual ele participa, para a sociedade onde ele está inserido, para a cultura, para os valores culturais. Essa experiência, ela tem exatamente esse caráter particular, ela é alguma coisa que diz respeito àquele indivíduo, ou ao grupo, ou à sociedade, com os valores culturais, como a gente acabou de falar. Bom, a pergunta que está aqui, uma base de reflexão filosófica e epistemológica, científica, é o que pode ser universalizado em relação a essa experiência humana. O que é universal e o que é eminentemente particular. Se o particular é uma expressão do universal, ou se existe algo do particular que não se insere nesse universal. Bom, essa é uma questão, né? Mesmo a experiência imediata, ela é mediada por alguma coisa que nos orienta em relação ao outro, ao ambiente, ao contexto onde a gente está. Nós temos a razão, nós temos a linguagem, nós temos o aprendizado. Então, a relação humana entre os humanos, né, o eu com o outro e com o seu contexto, com o seu grupo, com os objetos que o circundam, é uma relação mediada, é uma relação simbólica. Esse simbólico, ele é universalizável ou não? A noção de estrutura, ela veio tentar responder a essa questão do universal. Não é só a única tentativa de resposta. Vários tipos de pensamento epistemológico se propuseram a isso. A estrutura é um deles, né? E nos interessa mais porque foi a que influenciou Lacan na construção da ideia de estrutura clínica em psicanálise, né? Mas a ideia de estrutura é justamente aquela ideia de que para além da experiência vivenciada, da experiência imediata, daquilo que chega à consciência e produz efeitos particulares no indivíduo, no grupo, na sociedade, existe algo que organiza essa experiência, que faz com que o significado daquela experiência seja dado por isso que a organiza, né? Por aquilo que a estrutura. Nesse sentido, a estrutura que estaria por trás ou subjacente ao fenômeno, as vivências, a experiência particular, é do campo conceitual. Então a estrutura é conceitual, ela é abstrata, ela precisa ser construída, ela precisa ser desvelada. Não é algo dado imediatamente, ela é uma construção teórica para entender aquela experiência e o significado daquela experiência para o indivíduo, para o grupo, para a sociedade, para uma determinada cultura. Então, em relação à questão do pensamento estrutural, da perspectiva estrutural, a inter-relação entre os elementos que compõem essa estrutura importa mais do que o conteúdo desse elemento. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente falar um pouco para frente da influência que Lacan teve e de como ele utilizou isso para a psicanálise. Mas antes eu queria voltar um pouquinho para quem estuda psicologia e fazer uma diferença aqui, por exemplo, com o estruturalismo que se estuda na história da psicologia ligado a Wundt e Titchener, né? Eles usaram dessa perspectiva estrutural, né, chamada assim por eles, mas na tentativa de buscar os elementos que compusessem essa subjetividade, a consciência, né, pela introspecção. Acho que todo mundo estudou um pouco isso em psicologia, mas eles tratavam a fala, né, a linguagem, como tendo realmente um referente, né?
é justamente o que vai vir depois, né, o estruturalismo que vem da linguística, que vai fazer a influência que teve essa perspectiva estrutural na psicanálise. Então, vamos diferenciar de Wundt e Titchener, que não tem nada a ver com isso. Na psicologia, essa perspectiva que eu acabei de mencionar, que inicia-se basicamente com a linguística, ela teve influências também. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Kurt Lewin, né, com a dinâmica de grupo e a forma de entender o grupo, tem uma influência estruturalista ou estrutural nessa forma de pensar, né? E, sobretudo, a psicologia chamada psicologia da Gestalt, não a Gestalt clínica, né, mas a Gestalt na sua origem, a Gestalt como pesquisa experimental, né? A psicologia da forma, né? Então, existe uma forma que já está dada e que ela produz um determinado tipo de percepção ou de impressão, né? Se a gente lembrar, por exemplo, da lei da boa forma, que faz parte da psicologia da Gestalt, né? É um exemplo disso, né? Aquele exemplo clássico também de que você pode reconhecer a mesma melodia, mesmo que ela mude de tom ou às vezes mude de ritmo, você reconhece porque a inter-relação entre os elementos compõe um todo. Bom, esses são exemplos, né, na psicologia mesmo, de uma influência dessa perspectiva estrutural. Sobre essa questão da influência do pensamento estrutural no campo da psicologia, eu vou deixar aqui a referência de um livro, acho que tem vários outros, mas vou deixar um que eu acho interessante e para quem tiver realmente esse interesse de entender um pouco essa influência do pensamento estrutural no campo psi. Em Lacan, a ideia de estrutura vai tomar um valor conceitual. E a primeira influência é, como a gente já citou no vídeo sobre significante, a de Ferdinand de Saussure, que é um linguista e que vai propor uma diferenciação entre linguagem, código, né, e fala, né? Então a gente tem a língua e a fala. A fala seria uma aplicação ou um exercício daquilo que está previsto na linguagem, né? A linguagem, então, é um código com leis próprias em que os elementos que o compõem adquirem significado ou valor uns em relação aos outros, na diferenciação que se faz dentro do próprio sistema e não necessariamente a um referente exterior, mas dentro do próprio sistema, essa conjunção entre significante e significado, que eles chamam de signo, vai adquirir um valor diferenciado dentro do próprio sistema. O Saussure é visto como o ponto inaugural de influência de diversas formas de estruturalismos, que a gente pode dizer assim, no final vou falar um pouquinho sobre isso, e entre eles a psicanálise, quando Lacan vai tomar essa ideia e vai acrescentar de outras, né, para produzir essa ideia de uma estrutura clínica, né? Bem, e aí a gente tem também a influência do antropólogo, né, Lévi-Strauss, para Lacan, da forma como ele utiliza a estrutura, que é o seguinte: ele tenta aplicar a diversidade da experiência humana à ideia de que há uma estrutura que a organiza, né? Então, um exemplo, todas as sociedades humanas, pequenas ou grandes, elas possuem regras de parentesco e entre elas a interdição do incesto, né? Ou seja, os elementos que compõem ou que ocupam os lugares sobre essa regra ou sobre as regras e as prescrições da composição de parentesco e da interdição do incesto variam, mas as regras sempre existem. Então é uma questão para Lévi-Strauss o que organiza simbolicamente a experiência de que haja uma regra, né, a ser cumprida na sociedade humana que diz respeito a parentesco. E aí ele vai, por exemplo, se você faz uma pergunta para alguém sobre por que não se pratica o incesto, por que determinadas pessoas são proibidas de se ter uma relação sexual com elas, as respostas podem ser as mais variadas. Não sei, por que não, ou porque há uma divindade que proíbe, porque isso é errado, porque eu tenho nojo, porque etc, né? Porque não tem sentido. São respostas da experiência particular. O que Lévi-Strauss vai fazer com isso é procurar assim, o que sustenta essa experiência, já que ela está presente na diversidade de grupos humanos, né? E ele vai chegar à conclusão de que isso está relacionado à questão da aliança e da circulação das mulheres. É a proposta de Lévi-Strauss, que eu não vou entrar aqui agora, mas ele vai tentar encontrar
dentro da narrativa e dentro da experiência humana, algo que a organiza simbolicamente. Então há uma questão simbólica que organiza a experiência e as pessoas e os grupos a vivem, mas eles não sabem dessa estrutura que organiza, eles vivem a experiência. Essa organização, essa estrutura, como Lévi-Strauss diz, é inconsciente. É um inconsciente que não é um inconsciente psicanalítico, um inconsciente freudiano. Mas ele usa essa palavra porque não é algo que é dado imediatamente. É algo que está fora da experiência, mas que a organiza sem que o sujeito saiba dela. Retomando, então, trabalhar com a perspectiva estrutural é recusar a experiência imediata, né? O fenômeno da forma como ele chega, e buscar por trás, ou subjacente a ele, a estrutura que o organiza, né? O problema que existe na perspectiva estruturalista da forma como eu estou apresentando é que você anula o sujeito como agente de produção do significado, do sentido. O significado, o sentido é dado na experiência do sujeito pela estrutura que o precede, que organiza a experiência. Então esse é um problema para a psicanálise, né? Vai ser uma questão para Lacan que não vai abrir mão da ideia de que é um sujeito, de que é um agente relacionado ao desejo, né? O sujeito do desejo que toma uma decisão e produz uma determinada experiência. Essa é uma outra questão que não vou entrar nesse momento ou nesse vídeo especificamente, né? Em Lacan, então, nós vamos partir daquela tese dele enunciada, que é o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Essa tese, né, é muito importante, justamente ela está ligada à ideia da estrutura clínica, e é importante enfatizar que é como uma linguagem, ele não é uma linguagem, né? O próprio Lacan, em algum momento, vai dizer que isso é quase um pleonasmo, porque a linguagem é uma estrutura, né? De qualquer forma, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, significa que há uma organização, há uma estrutura inconsciente que determina a experiência do sujeito em relação ao desejo, em relação à pulsão e o desejo, não é? E ao outro. Um texto fundamental de Lacan, que é um texto extenso e também denso, de 1953, que trata dessa questão de uma forma mais aprofundada ou ampla, se chama Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, também conhecido como Discurso de Roma, né? Então, o que Lacan vai propor aí? Ele vai propor que há uma estrutura psíquica que determina essa experiência subjetiva, né? Então, um exemplo disso, e que eu vou citar aqui de forma bastante superficial, mas que é importante para entender, é a questão de pensar o complexo de Édipo do ponto de vista estrutural, né? Então, o que Lacan vai propor? Ele vai propor a existência de uma função materna, de uma função paterna, da criança e do falo, né? Então, a função materna estaria ligada ao desejo da mãe, ele coloca isso com letra maiúscula, né? Porque, e a função paterna estaria ligada ao significante nome do pai, né? Então, o significante nome do pai, esses termos também eles serão objeto de outros vídeos do futuro, né? Mas o significante nome do pai intervém sobre o desejo da mãe, impedindo que mãe e criança se mantenham essa relação que exclui um terceiro, né? Ele intervém ali, impõe a interdição do incesto, né? E a questão de introduz o falo simbólico, que é o significante do desejo, aquele que permite a criação da significação. Então, o Édipo, do ponto de vista lacaniano, tem esses 4 termos, né? Função paterna, desejo materno, função paterna ligada ao nome do pai, o falo, que é o significante do desejo, e a criança, né? Então, é evidente que a criança, quem ocupa o lugar da criança é o próprio filho, aquele que está sendo cuidado. Mas função paterna e função materna não são necessariamente pessoas que estão ocupando ou encarnando aquelas funções. São funções do ponto de vista, inclusive, matemática, né? Função de X, alguém ocupa esse lugar.
seja fantasisticamente, seja presencialmente, né? Então, isso desloca aquela ideia do romance familiar edípico para pensar que há uma estrutura, e essa estrutura é dada pela própria organização simbólica. Por isso que Lacan vai falar de ordem simbólica. Quando ele está dizendo ordem simbólica, ele está falando justamente de algo que organiza essa experiência e que já é dada a priori, né? Quando alguém nasce, já nasce dentro de uma ordem simbólica que tem determinados lugares prescritos e uma linguagem que organiza essa ordem simbólica e que dá significado a ela, né? A partir dessa estrutura se forma então aquilo que Lacan vai chamar das estruturas clínicas e que ele deriva do texto freudiano, daqueles mecanismos psíquicos que eu já tratei na série sobre Freud, quando eu falei de psicose, perversão, neurose, mas ele extrai e usa isso para essa construção da ideia da estrutura clínica, né? Então, na neurose, houve a inscrição do nome do pai, que deixa o lugar vazio para que o desejo circule, né? O objeto está perdido, o desejo do outro se torna um enigma, né, para o sujeito. E o falo simbólico também é algo que vai orientar a experiência desse sujeito de desejo. O que na neurose o mecanismo seria o recalcamento da castração. Castração nesse sentido da impossibilidade da castração simbólica, né? Na psicose não teria acontecido a inscrição do significante nome do pai, né? Haveria o que Lacan chama de forclusão. Forclusão é um termo que vem do francês, forclusion, que aqui teria seria uma outra palavra, porque Lacan tira isso do direito, né? Essa forclusão, e também não vou entrar nesse detalhe agora, mas a forclusão, a gente usa esse termo aqui, seria justamente a não inscrição do nome do pai, a não inscrição de uma interdição ligada à castração simbólica. Isso deixa esse sujeito psicótico à mercê de determinados fenômenos que não são os mesmos da neurose. E na perversão, haveria sim a inscrição do nome do pai, o mecanismo é a denegação, né, ou a negação, a denegação da castração, haveria sim a inscrição do nome do pai, da castração simbólica, mas o sujeito que se coloca na perversão, ele nega a castração através do objeto fetiche. Então, a ideia de estrutura clínica, ela é muito importante para de fazer o diagnóstico diferencial, e esse diagnóstico diferencial continua sendo muito importante, justamente porque a condução de uma análise depende desse diagnóstico. O diagnóstico é algo feito diretamente? Ele é feito imediatamente? Não. Essa é uma outra discussão e também a gente pode deixar para outro vídeo. Mas ele é importante para fazer o diagnóstico diferencial e o analista saber se colocar em que lugar, né, em que lugar ele pode se colocar ou deve se colocar na condução de cada sujeito que está vinculado ou se constituiu, é melhor dizer, dentro de uma estrutura ou naquela estrutura, né? Isso é fundamental no pensamento lacaniano e é claro que depois Lacan vai introduzir outros conceitos, outras reflexões, outras questões que vão colocar a estrutura também em questão. Continua sendo algo relevante dentro da clínica lacaniana, mas não é algo que necessariamente resuma o sujeito, porque a questão que ficou para a clínica lacaniana à medida que a ideia da estrutura tomou um peso, é justamente que o que aconteceu com a prática clínica é que muitos analistas tentavam encontrar a estrutura clínica daquele sujeito que eles estavam escutando. E isso fazia com que eles deixassem de escutar outras questões, né? Porque se você está tentando encaixar o sujeito em uma determinada estrutura, e isso acontecia, ou acontece ainda, muitas vezes, pode acontecer, você está deixando de escutar outras questões que estariam fora daquilo que está previsto em uma determinada estrutura. Então a estrutura, ao mesmo tempo que ela tem a importância de um diagnóstico diferencial, tem que se tomar cuidado com ela para que a gente não reduza o sujeito a uma determinada estrutura e deixe de acompanhar essa amplitude, isso que escapa justamente à teorização e que faz parte da prática clínica da psicanálise. Bem, e sobre essa introdução à ideia de estrutura clínica,
Uma última observação importante é que esse movimento, muitas vezes chamado estruturalismo, e eu estou me referindo principalmente a esse que tem como ponto inaugural, aí eu estou localizando de uma forma bem sucinta, o Saussure, né, a linguística de Saussure, influenciou filosofia, influenciou história, influenciou a psicologia, influenciou a psicanálise. Mas esses autores de diversos campos, e às vezes dentro do mesmo campo, usaram a ideia de estrutura de formas diferentes, né? Então não há um movimento estruturalista que propõe certas diretrizes que reúnem autores. Eles são diferentes, né? E alguns deles inclusive vão negar que usaram a ideia de estrutura ou vão mudar depois à medida que usam a estrutura e depois passam para outra forma de pensar. Então, o movimento estruturalista, isso não pode ser unificado, ele é uma diversidade de autores variados, mas que foi muito produtivo, foi muito rico a produção em diversos campos, inclusive na psicanálise. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, divulgue e até o próximo.